Início, então, a nossa segunda palestra, Pacto Federativo e Federalismo. Palestrante, nosso querido Thomas Kollontai, consultor e agente em propriedade intelectual, empresário, escritor, fundador e presidente do Movimento Federalista, uma das principais autoridades que nós temos no Brasil no assunto. O Pacto Federativo é o início de muitos problemas enfrentados no Brasil, mas poucos conhecem o assunto e assim essa questão se mantém inalterada, castigando quem produz e sustenta a nação. Thomas. Muito obrigado, muito honrado pelo convite, e é muito bom sempre voltar para casa. Eu morei aqui em Caxias, já faz bastante tempo, servi aqui no terceiro grupo, então sempre é muito gostoso voltar para cá. Aqui para mim é uma casa que é do meu coração aqui, né? Tenho amigos aqui, compadre, né? Então estou sempre ligado, tá aí, ó, sentadinho aí, né? O presidente convocou os seus ministros para uma reunião importantíssima. E ele disse: olha, meus caros, eu não sei mais o que fazer, vossas excelências também não sabem, então eu quero propor para a gente fazer uma grande reunião, mais do que o conselhão, mas uma grande reunião mesmo com as melhores cabeças do país, entre juristas, sociólogos, filósofos, economistas, empresários, militares, escritores, intelectuais, enfim. E a reunião foi feita. Tinha mais ou menos umas 300 pessoas na mesa, uma mesa enorme, e conversaram-se sobre diversos assuntos, né? Diversas estratégias, até que de repente, no meio dessa tempestade de ideias, ou tempestade de parpite, né? Como diz em Minas, alguém levantou, entusiasmado, e disse: senhores, senhoras, temos que nos mirar nos exemplos da história. O Japão foi destruído pelos Estados Unidos, se submeteram às regras americanas e se tornaram o segundo PIB do mundo, hoje é o terceiro. A Alemanha também foi destruída por ataques americanos, e a Constituição alemã tem muita inspiração nos princípios de liberdade e democracia dos Estados Unidos. Então a minha proposta é muito simples. A gente declara guerra aos Estados Unidos, eles vêm aqui, fazem o serviço, e a gente vai se sair bem. Eles impõem uma Constituição, passa régua em tudo, né? E a gente começa do zero. Todo mundo adorou a ideia. Afinal de contas, eram 300 pessoas, né? Militares, todos adoraram a ideia, acharam assim fantástica. Começaram a fazer contas e tudo mais, como é que iam fazer a declaração de guerra, quantos tanques iam perder, aviões, etc. Quanto tempo demoraria para pedir o armistício, se entregar. Até que... Tem algum mineiro aqui, não? Tem algum mineiro aqui? Nada contra os mineiros, pelo amor de Deus, só que é o jeitinho. Todos nós temos os jeitinhos, né, dos nossos estados. E o mineirinho, evidentemente, tem o jeitinho dele. Era um fazendeiro, um cara considerado sábio, e estava lá por isso, um grande fazendeiro. E aí ele pediu a palavra e disse: eu tenho uma opinião, queria falar uma coisa. Todo mundo ficou preocupado. Nossa, mas quem que pode ser contra essa ideia? A ideia é fantástica, unanimidade total. E aí ele disse: olha, a ideia é boa, mas eu tenho uma perguntinha para fazer. E se nós ganhar a guerra, o que é que nós vai fazer? No Brasil tudo pode acontecer, né? E a grande questão, por favor, vamos começar a adiantar.
A grande questão, ou as grandes questões do país, se resume nessa interrogação. E essa interrogação traz algumas interrogações gerais, por favor. Afinal de contas, de quem é a culpa dos problemas do Brasil? Será que é política? Será que são os governantes? Será que é a nova ordem mundial? Foro de São Paulo? Partidos políticos? O povo? Nós somos sempre culpados, né? Ah, mas é com um povo desse e tem um governo igual desse. Mas quem disse isso? Talvez sejam os ETs, né? Eles estão, de repente, entrando aí, né, nas pessoas e criando problemas. Não sabe? Vamos lá? Quando a gente procura respostas aos problemas que nós temos, e isso vale para todas as situações da vida, nós somos aconselhados por gurus da administração de que é melhor a gente fazer perguntas, procurar as perguntas certas. E é difícil, não é fácil, mas é muito mais certeiro você fazer as perguntas certas, procurar as perguntas certas, porque com certeza você vai ter respostas muito mais corretas, muito mais ajustadas, muito mais orientativas. E uma das questões que nós trabalhamos é por que o Brasil não deu certo como nação com todo esse potencial que tem. Essa é uma pergunta que foi feita há 25 anos atrás, quando iniciamos o movimento federalista, lá em Curitiba, na República. E percebemos que nós tínhamos que procurar fazer a pergunta certa para que se pudesse encontrar a causa desses problemas. E a causa é simples, vamos lá? Ela é estrutural. Eu me inspirei no PowerPoint do Deltan. Vocês vão ver por quê. Vamos lá. Aí, ó. Nós estamos cercados de bandidos. Todo mundo lembra, né, desse PowerPoint famoso, que gerou tanta crítica. E no lugar daquele sujeito que estava lá no centro, eu não quero pronunciar o nome, porque eu almocei bem, está uma sobremesa maravilhosa. Temos a estrutura. Agora vejam, eu não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas nós temos, por exemplo, ligados a essa estrutura, e todas as setas elas estão convergindo para o centro, né? Nós começamos lá com os estados. Isso aqui serve para qualquer país, que pode ter província no lugar de estados, ou departamentos, como a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, enfim. A estrutura centralizada, ela suga os estados, suga as províncias, coloca dependência. É um sugamento financeiro, em primeiro lugar. Eu estava conversando com um dos líderes de movimentos estudantis de direita da Bolívia, há cerca de 3 ou 4 semanas atrás, no evento que a Carla Zambelli organizou, o 2º Foro Internacional por la Democracia em Brasília. E ele disse, não, pois é, a gente tem assim um sistema de federalismo aqui na Bolívia. Pois é, mas o Evo Morales acumulou muito poder a ponto de se tornar um ditador. Onde é que está a falha? Mas, pois é, a falha está no sistema tributário. Um sistema tributário que toma 2/3, às vezes até mais, dos recursos arrecadados em todo o país e fica no centro do poder. Evidentemente que sem grana você... Seria a mesma coisa que eu decretar aqui, né, que todos vocês agora têm que depositar seus proventos, 75% de seus proventos na minha conta bancária. Engraçado, ninguém se animou com isso. Ninguém quer, né?
E aí eu vou fazer a distribuição de acordo com os meus critérios. Os critérios políticos, ideológicos, ou de mimimi, de clientelismo político, porque é exatamente isso que acontece com os governos centralizados, modelos centralizados. As cidades, igualmente, se submetem ao governo central. É mais uma esfera em que o sofrimento é máximo. Por quê? Porque é nas cidades que nós moramos. Nós precisamos dos recursos, dos impostos arrecadados localmente para ficar no local de maneira que possa atender a todos os equipamentos de interesse público. Mas isso não acontece. Por quê? Porque tem que buscar dinheiro em Brasília. As cidades estão ligadas à estrutura central. Isso afeta a democracia. A democracia é uma faca de dois gumes. A gente fala e defende, propõe e torce por democracia, mas tem que tomar um certo cuidado com isso também. Porque quando a democracia ela é ampliada e controlada por um poder central, acontece o que acontece no Brasil. E vai distanciando as pessoas da política. É como se os condôminos simplesmente não participassem das reuniões dos seus condomínios e depois reclamam o que o síndico baixa lá de decreto, né? Impõe taxas, vão fazer reforma disso, daquilo, e você tem que pagar a conta. É mais ou menos a mesma coisa, até porque as cidades são condomínios. A política é uma das artes mais bonitas, mais nobres que o ser humano desenvolveu. Mas o que aconteceu quando se fala em política? Hoje a gente está falando de política com praticamente todo mundo, mas há 3, 4, 5 anos atrás, imagina eu defendendo federalismo, coisa e tal, puta, lá vem aquele chato de novo, de falar de política, que ninguém queria saber. Simples assim. Agora mudou, graças a Deus. Mas por que isso? Porque a política se transformou em politicagem. E o suprassumo do que está acontecendo no país, o suprassumo da politicagem, é isso que nós estamos vendo hoje. A ponto de políticos fazerem circular um documento com uma anistia completa, ampla e restrita para todos os bandidos do país, principalmente eles. Ideologia. As ideologias, elas ficam hiperativadas, porque a discussão no país passou a ser ideológica. Veja o que estão fazendo com a escola sem partido, com a partidarização, a esquerdização dentro das escolas. O que o Miguel mostrou aqui é de ficar estarrecido. Eu já acompanhava algumas coisas, mas fiquei mais estarrecido ainda. Então eles vão pegando em tudo que é lugar. Quando você não dá esse poder centralizado, isso fica muito mais difícil de acontecer. Depois eu vou mostrar como. Valores humanos. Todos os valores humanos estão sendo subvertidos. Todos. Eu não vou nem precisar falar muito, porque a palestra que o Miguel Najib demonstrou claramente essa situação. A subversão dos valores éticos, morais. A palavra honra não existe mais. Tudo isso vem com esse processo estrutural pérfido, equivocado. Os direitos humanos no Brasil se transformaram nos direitos dos manos. Só isso. Então, o que é direito humano? Direito de ir e vir, direito de trabalhar, direito de receber salários justos, direito de poder comprar produtos e serviços a preços que correspondam ao verdadeiro valor de mercado, direito de estar seguro, de não ser assassinado na próxima esquina, direito de ter saúde, porque você está pagando para alguma coisa para poder ter saúde, direito de ter uma educação de verdade e não uma doutrinação. Todos esses são direitos humanos.
direitos humanos de verdade. E se você perceber, estão presentes na Carta dos Direitos Humanos da ONU. Está lá, completamente subvertidos. Ali ficou preto e não dá para enxergar, mas quem é que se beneficia de tudo isso? E quem é que manipula tudo isso? Os oligarcas. Até os populistas que ascendem ao poder e nele querem ficar, acabam se tornando oligarcas. E vão construindo redes de oligarquias em todo o país. Isso vem acontecendo desde as capitanias hereditárias. Então nós não nos livramos desse processo, infelizmente, ainda, por conta desta situação estrutural. Vamos lá? Eu vou passar bem rapidamente aqui as questões, porque nós precisamos, sabe, entender as causas encadeadas de uma única causa. Um sistema tributário redistributivo. O que significa um sistema tributário redistributivo? Significa você concentrar o dinheiro, aquilo que eu falei, de vocês depositarem na minha conta para depois eu fazer a redistribuição. Os estudos variam muito sobre quanto é que se arrecada numa cidade e quanto de dinheiro dessa cidade vai embora para Brasília. Entre 60% e 75%. Não dá certo, né? E por que isso? Porque nós temos o pior sistema tributário do planeta. Para eles é o melhor, é o mais perfeito. Eu já vi tributarista falando, tributarista do lado deles. Não, isso é fantástico, um sistema complexo. Nós temos sistemas de software para acompanhar isso tudo, e eles estão indo cada vez mais, avançando cada vez mais nos nossos direitos, inclusive com a chamada tributação na própria fonte. O cara ele vendeu o produto nem chegou no cliente, ele já tem que pagar imposto. Nem sabe se o cliente vai pagar, não vai pagar, se a mercadoria vai chegar, se não vai ser roubada no meio do caminho, o caminhão não vai quebrar, etc. Por conta da infraestrutura. Dependência do legislativo em relação ao executivo. Considerando toda essa sistemática de concentração financeira de todos os recursos tributários no poder da União, é evidente que dentro do processo de redistribuição, quem é que atua como vereador federal em Brasília? O deputado. No nosso caso, estamos atuando até com senadores. Imagina, senador atuando como vereador federal. Porque fica disputando verba para o seu estado. Quando o legislador consegue incluir uma rúbrica, como eles chamam, né, um projeto dentro do Orçamento Geral da União, uma ponte lá para Santa Rita do Passa Quatro, uma creche lá para Quixeramobim, é uma grande vitória, mas ele não é a garantia de que vai receber a grana, porque aí depois, para liberar o dinheiro, para poder transferir para aquele projeto na cidade que ele defende ou na região que ele tem o curral eleitoral dele, ele ainda tem que vender a mãe, ou a tia, ou dependendo a prima, né, para o governo central, para poder evitar o chamado contingenciamento de verba. É simples assim, isso é clientelismo, né? A forte influência do executivo no judiciário. Nós copiamos dos americanos um erro que os americanos cometeram, de haver indicação do Poder Executivo para membros do Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Vocês podem imaginar que o Tribunal de Contas, por exemplo, os conselheiros são indicados pelos que vão ter as contas fiscalizadas por eles. Não acham esse negócio meio maluco? Não, é claro que for uma máfia, mas isso está na lei, ficou uma coisa de maluco.
Se um estrangeiro chega aqui e descobre isso, você conta isso, ele vai olhar para você, vocês são loucos? Simples assim, né? Sistema constitucional que dá muitos poderes, mais poderes à União do que para os Estados. Isso já está intrínseco, né, no que nós estamos conversando. Uma Constituição que engessa os entes federados. Por quê? Porque nós temos uma Constituição que é analítica, ela quer mandar em tudo. É um sistema positivista, exagerado no Brasil. Isso veio de lá de trás, um dos palestrantes falou nesse veneno, né? Acho que foi o Alex, né, que falou nisso, e realmente envenenou o país, envenenou a Constituição, envenenou todo o sistema de leis. Só para vocês terem ideias, nós temos hoje 250 artigos, quase dois terços não estão regulamentados, não vale absolutamente nada. Mas para validar um terço, tem 5,2 milhões de normas legislativas nas 3 esferas de poder. Eu vou repetir, 5 milhões e 200 mil normas legislativas em todo o país. Governo federal, estados e municípios. Imagina se os outros 2 terços tivessem sido regulamentados. Nós teríamos 30 milhões, provavelmente, de normas legislativas. É impossível. Não tem como. As leis demais atrapalham as leis que são necessárias. É uma frase do Montesquieu. 75%, ou é 60%, ou 65%, ou 68%, 72%, não importa. Passou de 20%, 30%, é demais. É demais. Equívoco ao colocar o município como ente federativo. Isso parece que foi planejado em 88 na Constituição Cidadã, porque coloca o município como um ente federativo, criando um federalismo de 3 níveis. Isso não existe em lugar nenhum do planeta, quiçá na galáxia. É um federalismo Frankenstein. Mas o objetivo é de eliminar a figura do Estado federado com o passar do tempo. Este é o objetivo. E isso vem sendo avançado. Como alguém disse aqui, a esquerda tem paciência. Não importa se vai levar 20, 30, 40 anos, eles têm paciência. Isso é patológico, é doença. Eles querem impor essas maldades deles de qualquer forma. Então, para isso, precisa eliminar a figura do Estado. O Estado é necessário para equilibrar as forças de concentração e as forças de desconcentração, chamadas forças centrípetas e centrífugas. Então, o Estado ele precisa fazer isso. O Estado é necessário, a sua existência é necessária. Municipalistas, eu tenho conversado com muitos municipalistas que abominam a figura do Estado, que deveria acabar com isso, porque é um monte de gasto. É um mal necessário, não tem saída. Tem que fazer isso, até porque o Estado, dentro de uma configuração de federalismo pleno, ele passa a ter um conjunto de atribuições muito úteis. Deixa de ser um mal necessário para ser um bem absoluto. Isso é fantástico. Engessamento da autonomia municipal e estadual, impondo regras constitucionais e legais. Isso eu já falei ali atrás, mas isso aqui é só para reforçar que nós temos até mesmo um Ministério das Cidades. O país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e nós temos o Ministério das Cidades. Provavelmente é o único país da galáxia que tem um negócio desse. Não faz sentido, né? Horizontalização legislativa. Essa turma faz leis em Brasília que tem que valer para todo o país. Ele chamou isso de democracia. Só que essas leis, elas são como chapa quente, pesada, e que esmagam, bem assim, esmagam. Nós estamos aqui embaixo, a todos. Há 20 anos atrás, um pitbull matou uma criança lá no Rio de Janeiro. No dia seguinte já tinha um deputado federal fazendo uma lei para castrar todos os pitbulls do Brasil.
O que o pitbull do Rio Grande do Sul tem a ver com pitbull mal treinado, né? Responsabilizar o dono. Mas é aquela coisa de fazer lei, preciso fazer lei para aparecer. Modelo legislativo e judicial excessivamente positivista, já falei sobre isso, né? Tem que positivar tudo. Eu vou só fazer um exemplo aqui. Positivação da liberdade. Quando você diz que, como na nossa Constituição, você é livre para ir e vir, você é livre para sua manifestação de pensamento, você é livre para ter sua religião, você é livre para isso, livre para assado, vai positivando as liberdades de tal maneira que, se não tiver alguma coisa, alguma nova liberdade que surja, ela não está tipificada, simplesmente, se for algum crime, não, mas isso aqui não está tipificado, temos que fazer uma lei para isso. Em 96, Rodney Mitnick, esse cara foi o grande hacker naquela época, e levou alguns anos para conseguirem caçar ele. Caçaram, conseguiram, Interpol, enfim, levaram ele para os Estados Unidos, e agora, não tinha legislação ainda sobre isso, a internet era uma coisa nova, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos incriminar essa pessoa? E eles incriminaram, a Corte de Apelações, um advogado, o promotor, conseguiu incriminar ele com base numa cláusula constitucional de 1789, que é uma cláusula que fala da proibição de violação da privacidade. Vejam como é que a coisa é colocada. Violação da privacidade. Serve para carro, serve para casa, serve para computador, serve para o que for. Só que em 1789, eles não sabiam que ia ter carro, que ia ter computador. Naquela época tinha carruagem e tinha casa. Percebem? É um outro modelo de Constituição. Eu só vou mostrar para vocês aqui. Eu carrego a Constituição americana e eu não sou americanófilo, mas é preciso mostrar, chocar mesmo. Alguém carrega a Constituição do Brasil no bolso? Não, né? Não dá, nem na bolsa não dá, né? Aí, ó. 7 artigos, 27 emendas. Porque tem uma emenda aqui, um artigo que diz o seguinte: uma emenda constitucional só vai poder entrar em vigor se for ratificada por 4/5 dos estados. Lá são 50 estados, a Constituição fica protegida pela própria federação. Constituição de princípios. Qual é a lei mais antiga, a Constituição mais antiga que nós temos? Alguém sabe? A mais antiga de todas. Os 10 mandamentos, exatamente. E está valendo até hoje. Nós, que somos conservadores dos bons usos, né, dos usos e costumes corretos, que construíram a sociedade, nós nos curvamos a isso, aprendemos desde criança os 10 mandamentos, porque a nossa sociedade é predominantemente judaico-cristã. E funciona. Um modelo de Constituição analítica que depende de regulamentações. Então é isso, né? Uma Constituição que depende de regulamentação deixa de ser a carta maior. Não faz sentido. Agora, quando é uma Constituição de princípios, aí sim, o princípio é válido. Não tem legislação, o judiciário se vale do princípio. Ele vai interpretar o princípio à luz dos usos e costumes da época. Vamos lá? Mais um? Como resolver, então, essa situação toda? Eu poderia ficar aqui 2 dias narrando todos os problemas que o país tem, mas isso não é necessário. Todo mundo sente no bolso, né? Sente quando anda na rua, sente quando manda a criança para a escola, não sabe se ela vai ser doutrinada ou não, sente quando liga a televisão. Enfim, nós estamos sendo bombardeados de problemas. Graças a Deus aqui nós viemos para falar de soluções. Vamos lá? O primeiro princípio que tem que ser respeitado
é o princípio da subsidiariedade. Olha que palavrinha, né? Que não é conhecida sequer em universidades. Esse princípio da subsidiariedade é muito simples. Tudo aquilo que o cidadão não pode fazer dentro da sua competência legal ou prática, e que não invada o terreno do outro, o campo de liberdade do outro, ele fica com ele aquilo, tudo que ele puder fazer, desde que não, a regra de ouro, né? Não fazer ao trem aquilo que eu não quero que façam para mim. É uma regra de ouro. Então, desta maneira, é que o princípio da subsidiariedade começa a se basear. Aquilo que o cidadão não pode fazer porque invadiu a competência do vizinho, então o conjunto dos vizinhos, do quarteirão, ou do distrito, ou do bairro, conforme for, vão ter um certo poder, certas atribuições. Mas eles não podem invadir as atribuições do outro bairro. Então aí a cidade aqui passa a ser o outro degrau. E assim por diante até chegar no governo central, que vai restar bem poucas atribuições. Cuidar de moeda, Forças Armadas, a gente vai dar uma olhada aqui daqui a pouquinho. Vamos lá? Começa com a autonomia dos estados, que é a base central do federalismo. O federalismo é dual. Não existe federalismo pleno quando se tem os municípios e o Distrito Federal inclusos nisso. Isso é um absurdo, a maneira como está descrita já no artigo 1º da nossa Constituição. Então, dentro da autonomia dos estados, significa que vai ter autonomia legislativa. Qual seria a maioridade penal ideal aqui no Rio Grande do Sul? 12 anos, 14, 18, 16, 15, 10? Não importa isso, porque dentro do atual modelo, quem decide é Brasília. Mas não seria melhor decidir aqui no Estado? O Paraná seria outra, né? outra turma. Rio de Janeiro talvez fosse 10 anos, quem sabe? O Amazonas, o que diria do Amazonas? E assim com todas as leis polêmicas, leis que afetam a vida civil das pessoas em cada estado. Então os estados têm que ter essa autonomia, não pode centralizar o processo legislativo que abranja tais interesses a todos os estados, porque principalmente num país como o nosso, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É impossível. Impossível dar certo, né? Uma Suprema Corte Estadual. Isso começa a esvaziar o judiciário. Você sabe quantas ações chegam mais ou menos por ano ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, TST, etc.? 600 a 700 mil ações por ano. Já pensaram? Como é que vai ter justiça? Justiça é um direito humano. Mas a gente não tem esse exercício desse direito humano porque não temos um judiciário, que agora vive atormentado com pautas bomba, né? E aqueles processos importantes vão sendo preparados para julgamento por estagiários. Que raio de justiça é essa que nós podemos esperar? Então, dentro da Suprema Corte Estadual, isso já para ali. Porque nós, dentro de cada estado, tem uma Constituição própria. Uma Constituição que permite legislar, que permite, inclusive, elaborar o próprio processo, o Código de Processo Civil. O processamento das leis. Como é que isso pode acontecer, tanto do ponto de vista civil, tributário, trabalhista, né, criminal. Legislação trabalhista pode ser perfeitamente estadualizada. A legislação trabalhista brasileira, primeiro foi copiada da Carta de Lavoro, uma carta fascista, ficou por aí, e os sindicatos que comandam esse processo, a maior parte estão onde? São Paulo. As grandes centrais, São Paulo. Só que o Amazonas é muito diferente de São Paulo. Piauí, o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, dali do lado já é diferente.
Não tem como ser justo e democrático com esse processo de horizontalização de tudo. Tem que valer para todo mundo. Autonomia tributária. Eu vou mostrar para frente ali como é que funciona uma visão justa, realmente justa, de tributação. Nós temos hoje tributos em todas as cadeias produtivas, em todas as etapas das cadeias produtivas. Essa cadeira que vocês estão sentando tem ferro, tem curvim, tem parafuso, tem tinta, tem aí pelo menos uns 8 fornecedores para fazer fabricar uma cadeira dessa. Cada um desses fornecedores tem, por sua vez, outros fornecedores. O fornecedor de parafuso tem o fornecedor de ferro, mas ele tem que comprar a máquina, ele tem que comprar a fresa, comprar isso, comprar assado. Todas as etapas, desde a mina dos minérios, desde o petróleo, desde a floresta, a madeira, todos os produtos, desde todas as fontes primárias até chegar no varejo. Imagine um carro, quantas milhares de peças tem, quantas dezenas de milhares de processos dentro da cadeia produtiva existem. Todas essas partes são tributadas. Então, esta água aqui, ela não tem 50% ou 60% ou 40% de tributação. Ela tem 140% em média. Porque se uma coisa custa 10 e é vendida 20, 22, 25, como é no caso brasileiro, 10 sem os tributos, 20, 22, 25, 30 com os tributos, é evidente que não é 50% ou 60% ou 40% como a gente enxerga por aí. Isso é uma mentira. Até o mal está sendo colocado dentro de uma pílula, né, e até a pílula de fel está nos enganando. Percebem? Então nós não temos a maior carga tributária do mundo em relação ao PIB. Nós temos a maior carga tributária da galáxia em relação aos produtos. E ninguém fala nisso. Porque está confortável. Essa estrutura de arrecadação tributária, de tributação, além de tirar o dinheiro das cidades e dos estados, ainda beneficia muita gente, e nós temos que pagar a conta desses salários. Cidadãos de primeira classe, enquanto nós somos cidadãos de segunda classe. A ideia, a gente tem um imposto somente sobre o consumo, mas eu vou mostrar um pouquinho mais à frente isso. Legislação trabalhista estadualizada, já falei. Educação, saúde e infraestrutura por parte de cada estado e complementando aquilo que for necessário aos municípios. Vamos lá? Entramos nos municípios, que é onde nós moramos. Os estados e os países são figuras jurídicas, abstratas, fictícias, vamos colocar assim, que elas não existem. Não são figuras jurídicas, mas o município não. O município é real, porque nós moramos aqui, moramos na cidade. Aí eu pergunto, dos 5.560 municípios, com 75% destes municípios tem menos de 20 mil habitantes, precisa de vereador? Pago? O Brasil é um dos raros países do mundo que paga vereador. Não tem nenhuma necessidade, pode ser conselheiro voluntário. Democratiza, inclusive, a participação de todas as partes da cidade. As pessoas estão preocupadas com o voto distrital, essa seria uma forma já. 2, 3 ou 4 pessoas, a conta de cada distrito, de cada bairro, a conta maior da Câmara de Vereador, de conselheiro, seria a do cafezinho e da água, ou do ar-condicionado, só. Agora, o que ninguém fala é o buraco negro que tem nas câmaras de vereadores. As pessoas estão preocupadas com o salário dos vereadores, que é imoral, na sua maior parte é imoral. Eu não posso dizer isso de São Paulo, ou de Porto Alegre, ou de Belo Horizonte, cidades grandes, que talvez seja necessário, por isso que cada cidade tem que decidir o que fazer.
Afinal de contas, o pagador da conta tem que decidir o que ele quer pagar. Aqui nós somos obrigados a pagar e somos chamados de contribuintes. Peraí, meu. Contribuintes? A palavra contribuir não é uma palavra que induz a uma obrigatoriedade, né? Então, a cidade talvez pudesse, em vez de eleger prefeitos com um monte de partidos, possa contratar um administrador urbano. A prefeitura possa ser substituída por uma companhia de desenvolvimento municipal, uma figura jurídica qualquer, e contrata o prefeito, o administrador urbano. Ou então quer eleger, então eleja, mas não precisa de partido político. Eu estive numa cidadezinha de 17 mil habitantes, há uns 2, 3 meses atrás, no interior do Paraná, tinha 13 partidos, numa coligação. 17 mil habitantes, 13 partidos na coligação de um prefeito. Aí ficam os outros para incomodar depois. Aí sobrou partido, né? Porque a Câmara só tinha lugar para 9, né? Só tinha lugar para 9 vereadores. E vou dar mais um exemplo sobre as câmaras de vereadores. Curitiba recebeu, o município de Curitiba pagou para a Câmara de Vereadores 154 milhões de reais o ano passado. O salário do vereador lá é 15 mil. Aí vamos colocar os penduricalhos, etc., que chega lá para 30 mil, vamos colocar 50 mil, multiplica por 37 vereadores por 12 meses. Não vou fazer a conta aqui, mas digamos que chega a 50 milhões o custo disso tudo, desse aparato de vereadores, 50 milhões. Cadê o resto? 100 milhões, será que custa? A Câmara custa 100 milhões por ano, fora os vereadores? E todas as câmaras são assim. O Chico fez um levantamento lá da Câmara de Umuarama, recebe 15 milhões, o custo dos vereadores 900 mil por ano. Cadê o resto? Que custe 2 milhões a folha de pagamento. Os custos da Câmara, de luz, água, etc. Telefone. Aí a gente começa a entender por que brigam tanto, né? O vereador, candidatos, né? Brigam tanto para entrar. Eu só estou especulando. Eu não conheço a estrutura da Câmara, mas que tem coisa, tem. Pessoal, perguntas podem ser encaminhadas aí através do Thomas, do Caio, que estão recolhendo, e quem tiver perguntas pode fazer através deles. Meu xará. Referendos municipais. O pagador da conta tem que ter o direito de decidir o que ele quer pagar. Um exemplo, o Estado decide ter cassino por referendo. O município pode decidir, aqui na nossa cidade nós não queremos cassino. O referendo da cidade diz que não, ponto, acabou. Entenderam? Claro que existe uma hierarquia das leis. Se o Estado determinou que não vai ter cassino, no Estado inteiro, é óbvio que o município não vai poder querer decidir ter cassino, porque daí não dá. Percebe? Então, os referendos é a forma de chamar a população para participar do processo condominial de sua cidade. Está meio apagado aqui. Juízes distritais, eleitos pelo povo. Hoje, 70% a 80% das demandas judiciais são as demandas particulares. Mas sabe quantos processos existem hoje em tramitação no Brasil? Alguém sabe? Ainda bem que vocês estão sentados. 100 milhões. Eu vou repetir. 100 milhões de processos judiciais em tramitação. Entenda-se tramitação parado. É impossível ter justiça. Quando ela acontecer, o beneficiário já morreu. Muitos casos são assim.
Então, o que nós estamos propondo é desafogar a justiça por meio da justiça local, que é muito melhor do que os tribunais de pequenas causas, o juizado especial, que foram tentativas para desafogar o tribunal, não deu certo. Então, elejam-se quantos juízes forem necessários, distritais, né? Criam-se distritos judiciais dentro da cidade, ou dentro de um conjunto de cidades, às vezes pode ter 5, 10, 20 cidades pequenas, e que não comporta uma cidade pequena um juiz, então que se coloque lá um juiz que visita as cidades, enfim. Só que o juiz distrital, dentro do que nós estamos propondo, é o juiz do martelinho, é o juiz do direito consuetudinário, dos usos e costumes, desde que não fuja dos princípios da Constituição Federal, uma nova Constituição, evidentemente, desde que não fuja dos princípios da Constituição Estadual, o juiz poderá decidir na hora, como naqueles filmes americanos que a gente vê, o juiz do martelinho decide, fala, ele decide ali, acabou. Ah, mas eu quero recorrer. Perfeitamente, vai recorrer, o perdedor recorre a uma Câmara de Apelação estadual, e a Câmara de Apelação ou confirma a sentença ou manda para a área que for pertinente, inclusive para um juiz federal, que vai analisar se essa ação está relacionada à Constituição, a um princípio constitucional ou não. Isso vai fazer com que o Supremo Tribunal Federal passe a receber alguma coisa como a Suprema Corte Americana, em torno de 100 a 150 processos por ano. Fica mais fácil, né? Evidentemente que esses juízes aqui, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, estamos propondo que sejam advogados, sejam formados em direito e que sejam formados também um curso de magistratura, que pode ser até de 1 ano, não tem problema. Mas tem que ter isso, porque aqui no Brasil não daria certo, como é lá nos Estados Unidos, que qualquer cidadão pode ser eleito juiz. Segurança Pública Municipal. O que é que uma cidadezinha de 17 mil habitantes, de 5 mil habitantes, de 3 mil habitantes, precisa de segurança? Eu costumo brincar que com um Chevette 78, um delegado eleito e 2 capial, está resolvido o problema. O problema foi maior, chama a Polícia Estadual. Então nós estamos propondo uma reformulação do sistema de segurança pública no país, e nos estados e nas cidades. Cada cidade tem que ter o seu aparato policial e não ter mais uma Secretaria de Segurança Pública que cuide de todas as cidades. O Rio Grande do Sul tem 500 municípios, é isso? Tem a Polícia Civil ou a Polícia Militar? O secretário, a Brigada, né? Brigada Militar. O secretário de Segurança Pública ele tem que cuidar das duas, em tudo, fardamento, logística, alimentação, salário, armamento, veículos, né, viaturas, tudo. E o que acontece é que muitos municípios, que não têm dinheiro, muitos municípios acabam ficando sem policiamento. Ah, não, é pequenininho, 10 mil habitantes, se acontecer alguma coisa, a gente manda lá uma viatura e acabou. Não vai funcionar, e não funciona mesmo. Então, dentro de uma nova configuração, em que não exista mais esse modelo de polícia brigadiana, né, com polícia civil, a polícia é local, os salários são locais, e as polícias metropolitanas, é claro que vão ser polícias com departamento, mais preparadas, com equipamento, etc., tudo de acordo com as necessidades, com as demandas. E a Polícia Estadual, super, hiper bem preparada, posicionada estrategicamente em vários pontos do Estado, pronta para atender quando for chamada pelo xerife ou delegado local. Funciona. No mundo inteiro funciona assim, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá. Estou falando de países grandes, né? Funciona bem. Então, o que eu estou fazendo aqui, meus amigos, é vendendo a roda. Estou inventando nada. E vocês não precisam acreditar em nada do que eu estou falando. Só procurar na internet para ver e checar. Eu não estou inventando absolutamente nada. Os municípios muito pequenos
podem se reunir, criar consórcios, uma experiência que já vem sendo bem sucedida no Brasil em alguns setores, saúde, por exemplo, mas poderia se ir mais adiante, com a ajuda do Estado Federal, inclusive. Já pensaram se juntar 20, 30 municípios dentro de uma associação, dentro de uma região, uma micro-região, e se criar um hospital de referência, uma universidade de referência? As pessoas não precisam mais se deslocar até a capital, né, entupindo os hospitais, né, das grandes cidades. Enfim, nós nas grandes cidades, inclusive, estamos virando pombos, né, porque a gente mora em prédios cada vez mais altos, né, tomamos vitamina D3 porque não pega mais sol, não temos mais contato com o asfalto, com a terra, né? Quer dizer, a urbanidade serviu até o presente momento. Daqui para frente, com a internet, o Alex agora acabou de se mudar para uma cidadezinha aqui de 2.500 habitantes, está feliz da vida porque tem acesso, tem internet, e daqui a 2, 3 anos, as compras que ele fizer pela internet vão chegar de drone no quintal dele. Mas é assim, a gente tem que olhar para frente, as coisas estão andando muito rapidamente, né? Vamos lá? O governo federal, poucas coisas. Moeda, Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Militar, o Tribunal Federal, as questões da máquina federal, que não interfere com o Estado, é da gestão pública federal, um tribunalzinho pequeno que resolve. O Conselho Nacional de Justiça, que substitui o Tribunal Superior Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral hoje ele quer cuidar da eleição até do município. Tudo, vai abarcar tudo. Assim não, o Conselho Nacional de Justiça cuida apenas das eleições nacionais, federais, para presidente. Acabou. O resto é cada estado, dentro dos princípios da Constituição. Gestão dos territórios federais. Existem alguns estados, o Amapá, por exemplo, um empresário de lá, conversando com ele, e eu contei para ele da autonomia dos estados, esse projeto todo, ele falou, fantástico. Eu falei, mas o teu estado vai ter que voltar a ser território federal, porque não tem, a gente sabe que o Amapá depende muito da União. Ele falou, 90% das receitas do estado vem da União. Eu falei, por que você não me bateu? Eu estou dizendo que o teu estado voltar a ser território. Já tem um irmão nosso. Ele falou que essa modalidade de território federal elimina a interface política, tirando o governador, os partidos, deputados, essa coisa toda, elimina essa interface, e o dinheiro que vier do governo central, até que o Estado tenha necessidade disso, vai realmente para os projetos de desenvolvimento daquele território. Nós estamos inventando isso? Não. Isso foi feito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ia comprando os territórios, né? O Texas ele pegou na guerra com o México, e eram territórios federais. E na Constituição, nessa Constituição que eu mostrei para vocês, está escrito que quando o povo quiser virar Estado, que o seu território vire Estado, apresenta um projeto no Congresso e faça um referendo, apresenta o projeto no Congresso para ver se o Congresso aprova que seja um Estado. Por que eles fariam isso? E quando é que eles fazem isso? Quando tem condições, quando atingiu a maioridade econômica, a maioridade para ter autonomia. Dessa maneira, não, porque você não vai atrasar nas perguntas. E você conhece bem lá, né? Mas ele tem autonomia para ser independente hoje. Então melhorou ainda. O Amapá hoje tem uma das maiores jazidas de ferro do Brasil. E todo o litoral e banhado pelo rio Amazonas é só explorar o peixe. Está resolvido o problema do Amapá. Está vendo? Tem solução para tudo. Secretarias normativas. Acaba com todos aqueles ministérios e ficam algumas secretarias meramente normativas.
pesos e medidas, sistema financeiro, sistema bancário, né? Seguros, propriedade intelectual, enfim, as coisas de interesse realmente federal. Secretarias normativas, acabou, não precisa mais nada. No máximo, autarquias, né? O INPI, por exemplo, é uma autarquia. Pesos e medidas, outra autarquia, e assim por diante. Mais nada do que isso. Não precisa de ministérios para fazer redistribuição de recursos de acordo com a visão dos sábios de Brasília. Pelo amor de Deus, vamos lá? Vejam que esse desenho, governo federal, autonomia dos estados, autonomia dos municípios. Vamos lá? Mais um. Estou terminando já. O legislativo, ele fica acima, mas hoje, aqui no Brasil, o legislativo ficou abaixo. O governo central que está em cima. Então, há uma distorção no modelo atual, embora o desenho constitucional seja esse aqui. E isso aqui, com uma Constituição de princípios, passa a valer realmente. Até porque, dentro de uma Constituição de princípios, que nós temos possibilidade de fazer, já tem até um ensaio, com 87 artigos e 19 disposições transitórias. Então, a gente não precisa mais ficar com inveja dos Yankees, né, que eles têm uma Constituição que carrega no bolso, porque nós também podemos. É claro que isso aqui é um ensaio constitucional. Está disponível, inclusive, na internet, no constitucionalfederalista.org.br. No site do MF, no Movimento Federalista, pode ser encontrado o link lá, mf.org.br. Bem facinho. Vamos lá? Rapidamente sobre a tributação. Por favor. A tributação vai ser basicamente com imposto sobre o consumo, que é o sales tax. Né? Nos Estados Unidos, vários lugares do mundo é assim também. Você vai comprar água, quanto é água? R$1 mais um imposto. Como hoje praticamente todo mundo, todos os varejistas têm maquininha de débito, é muito fácil. O dinheiro dos impostos já vai direto para uma conta bancária do governo, né, do sistema, e o banco, por um sistema de compensação, já distribui na alíquota correspondente ao Estado, na alíquota correspondente ao município e na alíquota correspondente para o governo central. Em 48 horas o dinheiro está na conta das 3 entidades a um custo pequenininho. Hoje o custo de arrecadação está em torno de 60 centavos por real. Por isso não sobra dinheiro. É o fim da tributação na cadeia produtiva, o fim das transferências e o redistributivismo, essa coisa de redistribuir, a redução da corrupção. A corrupção, ela tem causa. Nós estamos aqui combatendo efeitos da corrupção com as 10 medidas, com 12, ou seja lá com o que for, mas não vai resolver muita coisa. A estrutura permite que bandidos com mais habilidade encontrem meios de continuar a fazer corrupção, quiçá aumentá-la. Lamento dizer isso, mas infelizmente é isso. E eu sou favorável às medidas, coisas e tal, porque a gente tem que tentar fazer alguma coisa dentro dessa estrutura atual. Então, com esse modelo de tributação, os preços vão cair pela metade. Alguém sabe explicar por que nós temos um problema com contrabando? Teoria dos vasos comunicantes. É muito simples, os preços lá fora são menores, porque tem uma tributação muito menor. É evidente que a água do consumo, né, que somos nós, vamos querer ir lá para fora para comprar. É óbvio. Simples assim. Mas aí não, vai prejudicar a nossa indústria. Prejudica a indústria realmente, mas o governo está preocupado em prejudicar a arrecadação deles. Essa é a grande preocupação. Vamos lá? Então, terminando. Então, o Imposto Único Federal sobre o consumo em todo o país,
cada produto, etc., vai ter lá a sua alíquota, né? Os estados também e os municípios. E ainda vai ter aquela... O governo federal fica com as aduanas, né? O comércio exterior, e os estados e cidades poderão ter a capacidade de promover outros tipos de tributos, de acordo com as suas demandas, as suas necessidades, enfim. Vamos lá? Mais um? O Legislativo continua basicamente a mesma coisa, bicameral, só que com uma regrinha muito interessante. Primeiro, o Senado não faz mais leis, não vai fazer mais leis. O Senado vai analisar o que for produzido na Câmara e se reunir em Congresso para aprovar, desde que tais leis não invadam competências estaduais ou municipais, ou até individuais. E emendas constitucionais poderão ser aprovadas em Congresso, dentro do rito que todo mundo sabe como é que funciona, Câmara, Senado, Câmara, etc., mas vai para a apreciação dos estados. E cada estado ainda vai ter na sua Constituição a maneira de analisar os tratados internacionais e as emendas constitucionais. Ninguém mais vai assinar tratado, isso nem nos Estados Unidos tem, a tratado internacional pelo Congresso. Isso porque fere a soberania. Um tratado internacional é uma coisa muito séria. Ela afeta a soberania do país. Então tem que discutir com os estados. E se os estados então aprovarem em 80%, 90%, conforme a regra, aí sim, a federação disse sim para a tal emenda ou tal tratado internacional. Fim da vereança federal, o fim do clientelismo e da barganhocracia e o respeito às diversidades regionais. Vamos? Mais um? Os estados, evidentemente, vão votar suas leis de interesse geral, inclusive com referendos, etc. Municípios, um conselho municipal, voluntários, enfim. Referendos locais, fim do clientelismo, né? Da barganhocracia, que é o que acontece hoje. E a prática da democracia jurisdicional, que é o que esse termo vem da Suíça, né? A prática da democracia jurisdicional. O povo suíço vive de referendos. Tem 3.000 comunas, que são as pequenas localidades. Eles vivem de referendo o ano inteiro, para tudo. Para tudo. Eles pagam a conta. E lá até os cantões vivem de referendo, o país vive de referendo. Foi graças aos referendos que a Suíça não entrou na União Europeia, e fez muito bem. Senão teria além do Brexit, teria a Suíça também caindo fora, né? Vamos lá. Evidentemente, com o voto livre e facultativo. Vamos? O resultado é esse aqui, prosperidade. Quanto tempo faz que vocês não ouvem falar nessa palavra, prosperidade? Não é verdade? Princípios, né? Os princípios que vão nortear a prosperidade, vão abrir o caminho para a prosperidade. Uma democracia mais justa, porque a democracia pode ser comparada também naquela questão da faca de dois legumes, né? Dois lobos e um carneiro fazendo uma votação para ver quem é que vai ser o jantar. Democracia é isso também, né? Então é preciso tomar cuidado. A democracia não é uma coisa perfeita. Por isso que os Estados Unidos da América é conhecido e caracterizado como uma república constitucional. E é o país conhecido como a maior democracia do planeta. Por quê? Porque a democracia que se pratica no local, no máximo no Estado. Aí as coisas conseguem realmente funcionar bem. Vamos lá? Não, tem mais ainda. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho, por favor. Todos aqueles problemas citados no PowerPoint do Deltan, eles estão aqui com as soluções. A política se torna política de verdade porque ela se torna transparente quando ela é feita localmente, com a prática da democracia jurisdicional, né? A ideologia, a gente sabe que vai continuar a luta ideológica, mas ela diminui muito
A melhor maneira de você acabar com o Foro de São Paulo é desse jeito, descentralizar os poderes e tirar os poderes daqueles acólitos deles, né, dos asseclas, que tomam o poder dos países. E pegam os modelos centralizados e aproveitam para construir a pátria grande, né, a Ursal, como eles têm dentro do projeto deles. Vamos resgatar os valores humanos e os direitos humanos de verdade, porque os manos, eles vão ter que se realinhar na sua vida, senão vai ter que cumprir com as medidas corretivas bastante duras, né? Como, por exemplo, uma penalização de trabalho forçado. Cada estado pode votar isso. Já pensaram? Vamos? Como fazer isso? Como? Pode tocar mais. No grito, nas armas, né? O salvador da pátria que apareça, que vai fazer isso, partidos existentes. Não, infelizmente não. Faz 25 anos que eu estou nisso, já tentei de tudo. Não adianta, é nós que temos que fazer isso. Vamos? Então nós temos o movimento federalista, que é composto por ligas federalistas, que já vai ser criada uma liga aqui em Caxias, né? Está sendo criada uma liga em Porto Alegre, já temos a liga em Curitiba, outra em São Paulo, outra em Fortaleza, outra em Recife, em vários lugares estão sendo criados ligas. Ligas são coisas simples, informais, horizontais, não tem bachifia, tem um coordenador lá responsável, digamos só, um líder, mas nada de disciplina, de hierarquia, etc. A ideia é discutir federalismo, discutir aquilo que seria bom para a cidade, discutir essa forma nova de se consertar o país. E espalhar isso, não é discutir em quatro paredes, é espalhar, 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 porque a revolução, ela só vai vir de baixo, não vai vir de cima. Os partidos existentes, os políticos, os oligarcas, eles não vão fazer nada. Podem até falar de federalismo. Olha, o Michel Temer falou de federalismo. Esqueça. Não vão fazer. Até porque não tem moral para fazer. Não conhecem. Eles só conhecem aquilo que eles fazem. Então não adianta, nós é que temos que fazer. Eu estou também viajando pelo país inteiro, etc., para poder falar sobre isso tudo. E as pessoas estão começando a perceber, realmente não tem saída. E não tem mesmo, gente. Aí, quem sabe a gente consiga registrar a outra entidade que faz parte do movimento, junto com as ligas, tem um instituto também, um instituto técnico, chamado Instituto Federalista, e o partido político. Estamos criando um partido, já existe como pessoa jurídica, mas precisa de assinaturas. Pô, mas vocês estão há tantos anos, não conseguiram as 500 mil assinaturas? Não, porque as pessoas têm que se mexer. O salvador da pátria não vai resolver isso. Ah, não, você tem que falar com os grandes empresários. Eles vão cobrar a conta, não existe almoço grátis. Vão querer modificar o projeto. O projeto é nosso, do povo brasileiro. E esse partido foi feito com um estatuto absolutamente diferente de todos. Vocês já imaginaram se a gente conseguir registrar ele em 2018, tiver 20 pré-candidatos à presidência da República, não sei quantos pré-candidatos a governador, a senador, etc., e disputar nas primárias muito parecido com o sistema americano? A gente revoluciona o país. Nós somos os donos do país. Nós podemos substituir essa Constituição aqui. Colocar uma Constituição de verdade, de princípios, perene. Tão perene quanto a americana, que tem 240 anos. Nós estamos na 7ª Constituição e o Brasil não acertou. Nem regulamentar conseguem. Nem usar a cláusula como chama aquela cláusula de subjetiva, não? É uma cláusula que eles criaram, injunção. A cláusula de injunção. Criaram uma cláusula na Constituição de 88 para que alguém pudesse acionar esta cláusula e resolver uma cláusula não regulamentada. Inteligente.
Pergunta se foi usado. 28 anos, nunca foi utilizada. Tem 20 ou 30 processos de injunção, mandados de injunção na gaveta do Supremo Tribunal Federal. E vai ficar lá. Aí sim a gente consegue fazer um referendo para a nova Constituição. Os detalhes estão lá no site, no Movimento Federalista, e eu quero deixar duas frases importantes aqui. Pode, por favor. É muito importante nós discutirmos o que nós queremos, muito importante. Os liberais, os conservadores, o pessoal da direita, etc. Mas a gente não vai atingir os princípios da liberdade, os princípios de uma verdadeira democracia, se a gente não desconcentrar os poderes. É a mesma coisa que querer colocar a carroça na frente dos cavalos e querer ainda que a carroça puxe os cavalos. Não dá para começar a casa pelo teto, tem que ser pela fundação. E a fundação começa com a descentralização. Esses são os princípios básicos. Por isso a gente passeou por uma ideia de país descentralizado. E a última frase, para os céticos, né, porque eu já ouvi muito disso. Mais uma, por favor. Pode ser, mas isso. Os políticos que dizem que o povo não pode receber a liberdade antes que saiba usá-la, me lembra daquele sujeito que decidiu não entrar na água até que aprendesse a nadar. Existe alguma outra maneira para aprender a nadar? Pode ler 500 livros, melhores livros, nado Crown, nado de costas, né? Enfim, todas as modalidades. Se não entrar na água, meus caros, não aprende a nadar. Democracia, viver em coletividade, acertar uma nação, tem que ser assim. Eu quero só um minuto para mostrar um videozinho. Pode ser? Vamos lá, por favor, o videozinho. Não? Tá. Achou? Ah, beleza. Achou. Pode aumentar. Som.
a decisão está sempre com o povo, né? Sempre com cada um de nós. Eu decido ser livre.